Muito bem, muito bem. Chegamos à última palestra para vocês verem como foi rápido tudo. Passamos um domingo realmente muitíssimo especial. José Roberval já está aqui. Eu só vou dar um recadinho, José Roberval, falar sobre o Centro Cultural Esotérico, no qual eu tenho o prazer de tê-lo como brilhante professor, né? E comentar que o Centro Cultural Esotérico tem cursos de tarô, que sou eu que leciono, runas, que é o Rony, que vocês viram às 10 da manhã, numerologia, José Roberval é responsável, como também baralho cigano, que é o Petit Lenormand. Acho que essa coisa de baralho cigano vai ter que mudar, viu, José Roberval, porque nas suas palestras, nas suas aulas e conversando também com o Alexander, veio da Alemanha, né? Acho que talvez baralho cigano, porque foi o uso, talvez é o povo cigano que usava mais esse baralho, que trouxe, mas assim, na verdade, surgiu em outro lugar, em outro contexto histórico, né? Mas, enfim, o Centro Cultural Esotérico tem esses cursos, tem também esses atendimentos, e estamos desenvolvendo os podcasts, que é a Hora do Tarô, pelo YouTube do Centro Cultural Esotérico, e o Tarocast, que é só colocar lá, Tarocast, que é eu e Ney Naif, falando sobre tarô, tá bom? Então, gente, eu vou ter agora o prazer de apresentar o meu querido José Roberval de Macedo, e ele vai falar por que devemos consultar um oráculo, já que a gente falou de oráculo o dia todo, por que a gente a gente deveria, né, consultar um oráculo? Na antiguidade, o sistema oracular foi relacionado com a adivinhação do futuro, predestinação ou revelações ocultas. Atualmente, procura entender o funcionamento humano em toda a sua singularidade por meio da interpretação dos símbolos, visando realizar estudos na perspectivas do autoconhecimento. José Roberval é numerólogo, oraculista, especializado em taromancia, cartomancia, numerologia e jogo de búzios. Formado em administração de empresas, também formado em psicologia, é psicólogo, com especialista em logoterapia e análise existencial. É estudioso e pesquisador da simbologia oracular do tarô, das cartas do baralho e dos números que compõem o mapa numerológico. Realiza cursos e atendimentos oraculares, bem como aprofunda a análise do mapa numerológico e suas influências em prol do autoconhecimento. Além de tudo isso, é uma pessoa singular, especial, um grande amigo, um excelente professor, e a gente tem o prazer de tê-lo por perto. Isso que é o melhor ainda, tá bom? Bom, a bola está com você, a palavra é sua, fique à vontade, tá bom? Olá, Luísa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que nosso evento está sendo gravado e vai ter acesso àqueles que estão inscritos aqui na plataforma. Meu muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou participando pela segunda vez da segunda edição oracular, né? A primeira edição foi presencial, 2019. 2019, né? Lá naquele momento, naquela oracular, quem viveu pode contar, né? Porque eram algumas pessoas. Isso. O Alexandre estava chegando, meu primeiro filho. Isso, é Não verdade. é? Suelen estava lá já com Alexandre, né? No caminho, né? No caminho, já muito bem encaminhado. É. E é um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu falava para você, nossa, anotei tanta coisa ao longo do dia, né? Tantas informações novas, tantas trocas de saberes, que é impossível a gente não ficar, além de satisfeito, emocionado com o evento. Eu falo isso emocionado porque nós estamos falando de oráculos em plena educação 4.0, nos impactos da quarta revolução industrial, estamos trazendo a temática de oráculos e com uma dedicação, uma capacidade de entendimento e de compreensão
teórica e prática inconfundível. E isso se dá muito por uma primeira frase que você falou no início da manhã, que está em contato com o oráculo, está em contato, pelo menos alguma coisa assim que eu entendi, mas a frase que mais me marcou foi rastro histórico da tradição. Não houve aqui um só integrante que não lembrou isso em suas falas ao longo do dia. E é isso que eu me atrevo a trazer para a discussão, a ideia de por que devemos consultar um oráculo. Sim, porque na prática do dia a dia, nós oraculistas, eu me denomino muito como oraculista, porque a Luísa já expôs aí a cartomancia, que foi meu início, né? A cartomancia tradicional, usando o baralho comum lá dos meus 13 anos, 14 anos de idade. Depois chega o tarô, o baralho cigano, sim, o Petit Lenormand, dado o processo de aculturação, idealização do povo alemão, né? Que surge na Alemanha, com uma estrutura de cartomancia francesa, e, enfim, o oráculo Jogo de Búzios e a própria numerologia. Então, eu disse, não, vamos reunir tudo isso como oraculista. E numerólogo, evidentemente, que é o que compõe a estrutura de uma análise de mapa que eu sempre estou me propondo a fazer, do qual, inclusive, sou professor aqui da escola. Bem, mas como é que nós vamos discutir oráculo nesses tempos atuais? Resgatando alguns saberes dessa tradição, conhecimento. E é sempre o primeiro passo, o primeiro caminho que nós trilhamos. Trilhamos essa jornada histórica, a contextualização histórica do oráculo, e isso não quer dizer repetir o mesmo oráculo, repetir o mesmo repertório, muito pelo contrário. Fazendo essa contextualização histórica, nós alcançamos um objetivo que é se adequar aos tempos de hoje, numa proposta oracular que não desmerece a tradição, mas, pelo contrário, enriquece, porque dá vida e continuidade ao oráculo por muitas outras décadas e séculos. E eu comecei falando dos impactos da quarta revolução industrial, porque ela é anunciada como uma revolução que vem para eliminar, excluir algumas profissões e fortalecer outras profissões, além, evidentemente, de dar espaço a novas profissões no mercado. E você quer saber de uma coisa? A profissão oraculista, a profissão de numerólogo, de astrólogo e astróloga, ela é permanente, resistente e ela renova com o processo de impacto industrial, portanto, dessa revolução tão discutida nos tempos de hoje. Então, para nós, os estudantes, os profissionais da área oracular, nós temos essa grata certeza de que permanecemos, e permanecemos porque não somos os mesmos do tempo da antiguidade, respeitamos a contextualização histórica e damos espaço para essa inovação e renovação oracular. Por isso que eu me atrevo a trazer esse questionamento não para uma resposta pronta, mas para criarmos uma reflexão e uma discussão acerca do sistema oracular e daquilo que muito buscamos compreender e alcançar no nosso desenvolvimento de jornada de vida enquanto oraculistas, tá? E aí, evidentemente, eu me coloco em dois momentos bastante significativos na perspectiva do universo oracular. O oráculo enquanto, né, processo histórico, aquilo que a gente percebe, recebe da tradição, ou seja, da antiguidade, os costumes, as vivências, aquilo que nós aprendemos e aprendemos a partir do processo histórico do oráculo, né? E os dias atuais. Os oráculos muitas vezes são os mesmos, mas nós não somos os mesmos. Portanto, a nossa atuação oracular também não é a mesma de antigamente, né? E isso nos dá cada vez mais a responsabilidade de se colocar
dentro de um processo analítico e reflexivo, em contato com a simbologia dos oráculos que, de alguma forma, manuseamos no nosso aprendizado e no nosso desenvolvimento. Aqui eu lanço uma busca de discussão que é a equivocada terapeutização do oráculo. Eu vou mexer nisso daqui a pouquinho, tá? Eu não coloco isso como um momento, mas eu chamo isso de um processo um tanto equivocado. Mas calma, já já eu explico para vocês. Eu não sou contra a usar, por exemplo, o tarot terapia, eu não sou contra a usar uma cartomancia de forma terapêutica, até porque se a gente pensar no processo terapêutico, é um processo de acolhimento antes de qualquer coisa. E sendo um processo de acolhimento, nós estamos envolvidos na terapeutização. Mas eu abro aqui essa discussão e vamos seguir em frente, tá? Bem, partindo do entendimento da ideia de oráculo, e aqui, evidentemente, eu estou no berço da compreensão oracular de todos que estão aqui, mas é bom lembrar que, mitologicamente, o oráculo, essa foto aqui, vocês me desculpem o comentário, mas eu amo a cartomancia tradicional, a do baralho comum, que é de onde eu venho desde os meus 13 anos, é onde tudo começou, né? Foram os meus primeiros contatos no interior do Brasil, foi com a cartomancia, e do ponto de vista que lá, aquela cartomancia, ela era denominada como um elemento, como um elemento de ver a sorte através da vidência. Ou seja, não era nem tão notório a visão do cartomante, era notória a visão do vidente, né? Da pessoa que tinha poderes sobrenaturais, enigmáticos, que acessavam uma divindade para então ler a sua sorte através das cartas do baralho. Mas, enfim, oráculo enquanto processo mitológico, né? Pensando na antiguidade, pensando no mundo grego, nós vamos entendê-lo como a resposta de uma divindade a quem se consultava. Ou, por exemplo, o sacerdote, encarregado dos saberes e de muitos conhecimentos, traz a resposta das divindades e interpreta para que você, consulente, tenha acesso a uma tomada de decisão e, na tomada de decisão posta em meio às suas dúvidas, você possa referenciar a este sacerdote ou aquela divindade que contemplou você com a resposta o merecimento das suas conquistas, né? Então, a gente, quando pensa em oráculo, pensa do sistema de adivinhação, do ponto de vista daquilo que nos foi passado desde a antiguidade. E aí, a colega Flávia Alves, muito bem colocando hoje de manhã sobre a profissionalização dos tarólogos, dos cartomantes, né, como um todo, ela nos faz lembrar desse processo entre cartomancia e tarólogo que fica muito escondido, como se a gente não pudesse se apresentar como tal, devido ao preconceito, inclusive, das pessoas de, ao atender o telefone. Ela citou um exemplo hoje de manhã de uma cliente dela recebendo uma ligação e a cliente justificando que naquele momento não podia atender porque estava no médico, numa consulta médica. Ou seja, ela não estava numa consulta com uma taróloga. E isso se dá a esse processo de adivinhação, a essa contextualização muito determinante, muito sentencialista, que a antiguidade coloca o oráculo em uma função quase como decisiva do contato do sacerdote com os deuses, portanto, eles é quem ditam a sua sorte. E isso cria, ou criou-se, ao longo de toda a nossa história e experiência, uma certa aversão e distanciamento, né? Porque, sendo assim, os deuses nos fornecendo alguma informação, as pessoas elas estariam corrompendo o cristianismo, né? A dinâmica cristã, que seria a dinâmica detentora de todos os poderes sociais e grupais de uma época. Ora, se eu pensar dessa forma, o próprio cristianismo, e vamos pensar nos dois núcleos, os evangélicos e os católicos,
eles utilizam o oráculo. Eles utilizam o oráculo. De vez em quando eu vejo um católico ou um colega meu evangélico abrindo a Bíblia para receber uma mensagem para aquele dia, ou passando por uma dúvida, uma adversidade, buscando uma resposta através das escrituras sagradas, mentaliza ou pergunta aquilo que está sendo desejado investigar, abre as escrituras sagradas, o livro da Bíblia, e recebe ali alguma mensagem que interpreta como sendo um direcionamento para aquilo que está angustiando o consulente em questão. Ou seja, uma função oracular acontecendo dentro do cristianismo. A mesma coisa vai acontecer no Espiritismo kardecista, com o Evangelho segundo o Espiritismo. A mesma coisa vai acontecer com o Alcorão. Enfim, as práticas oraculares, elas estão acontecendo até agora, nesse exato momento. A plataforma que está permitindo eu, José Roberval, falar e vocês aqui me acompanhando, inclusive estão tendo a oportunidade de não só de me ouvir, como também me ver, é também um veículo, de certa forma, oracular, porque eu estou levando informação, eu estou levando conhecimento, eu estou trazendo algum tipo de esclarecimento. E tudo que esclarece, tudo que informa, tudo que trabalha a construção do outro, a condição e condução do outro, é também, de certa forma, um sistema oracular. Ou seja, ele não precisa ser só divinatório, ele pode ser muito mais do que isso, ele pode envolver a construção de um saber, de um novo saber. Por isso que nós temos uma riqueza simbólica. Em cada oráculo que possa se apresentar, há sempre uma riqueza simbólica, há sempre um envolvimento simbólico nessa contextualização e na vivência. E aí eu trago uma questão importante para a gente compreender esses dois momentos do oráculo e chegarmos no nosso objeto de estudo, que é por que devemos consultar um oráculo, que eu chamo de função oracular. O que é uma função? Uma obrigação. Função é você cumprir, de alguma forma, um papel de algo a ser desempenhado. Isso é uma função. Então, sim, o oráculo tem uma função. Eu, como oraculista, tenho algumas obrigações. Eu preciso estar atualizado, estudando, eu preciso ter um ambiente preparado para receber o meu consulente, a minha consulente. Eu preciso entender que repertório vou utilizar nessa consulta. Eu preciso compreender uma construção, uma contextualização do que se passa ou perpassa o caminho daquele consulente ou daquela consulente. Então, eu tenho uma função como oraculista para exercer a função oracular. E aí, do ponto de vista da antiguidade, essa função oracular, ela se baseia onde? Na adivinhação do futuro. Evidentemente, quando a gente vai ler um livro de cartomancia lá na década de 30, 40, eu digo isso porque foram os primeiros conhecimentos que eu fui tendo acesso, né, de literatura acerca do tema, você vai olhar toda a estrutura posta pelos autores é de significados e significados pontuando a adivinhação do futuro, a predestinação, a previsibilidade de algo que precisa ser revelado. E é revelado, olha, porque eu preciso escutar as cartas. Calma, minha senhora. Eu preciso meditar e escutar as cartas para poder te falar. Sim, os livros traziam exatamente essa literatura. Eu tenho, inclusive, livros desta época. Então, isso mostra o quê? Que nós estávamos dentro de uma função oracular que claramente definia qual era o papel do oraculista ali. Nós vamos entrar num aspecto determinante. Nós vamos adivinhar, e muitas vezes essa visão era um tanto sentencialista, fatalista. Quem nunca recebeu um 9 de espadas lá na cartomancia tradicional para não sair já com a encomenda de um atestado de óbito, não é?
Tenho certeza que, se a gente leu alguma literatura daquela época, já tinha como pronto o atestado de óbito, ou seu, ou de alguém da sua família. Tudo bem, era a função oracular que se tinha, que se permitia, que era possível, porque aquilo estava tudo baseado num dom, muito mais de evidência, embora que tecnicamente havia os métodos de tiragem, mas a evidência era o processo predominante. Veja bem, o processo que se tinha dessa função, não exatamente o que era. Porque o que era uma prática oracular. E sim, quando você vai desenvolvendo uma prática oracular, nós vamos acessando uma outra coisa cientificamente falada, paranormalidade. Sim, nós não vamos acessar aspectos tão místicos assim. Nós vamos adentrar no universo de uma paranormalidade, ou seja, vamos abrir um campo de intuição, de percepção, de observação. E aí muitos dessa época tinha nesse termo de evidência e no aspecto sentencialista do oráculo, essa desenvoltura que todos nós acabamos tendo com a nossa prática. A partir do conhecimento teórico e prático estabelecido, abrimos um campo de percepção maior, de intuição, e essa intuição vai para além de uma técnica, usando tanto da nossa sensibilidade, por que não? Afinal de contas, a gente sente as coisas. Quem é que não tem um dia que amanhece um pouco angustiado e daqui a pouco, no desenvolvimento do dia, percebe que alguma coisa não muito boa aconteceu? É sentir. E, naturalmente, o oráculo produz isso na gente, não é? Mas o que é isso nos tempos mais atuais? Como isso se mostra? Isso muda. O oráculo é o mesmo, a função oracular muda. Muda porque os dias de hoje são diferentes de ontem. Até do ponto de vista da revolução tecnológica. A primeira oracular que fizemos, que eu fui convidado para estar nela, nós fizemos ela presencialmente, nem em São Paulo eu estava. A segunda, nós já estamos fazendo online, estamos interagindo com várias pessoas de vários lugares, colegas aqui do interior de São Paulo, colega de Maringá, de São Paulo, de vários outros lugares. Eu hoje estou em Brasília. Ou seja, mudou. O meu funcionamento mudou. O funcionamento oracular muda também e vai se atualizando conforme as experiências e vivências que vão se apresentando no meio cultural, social, econômico e político. Porque agora a função oracular, ela se preocupa com o funcionamento humano em toda a sua singularidade. E por que singularidade? Porque nós não somos iguais. Já dizia aqui algum colega hoje ao longo do dia. Sim, nós não somos iguais. Cada sujeito é um e é único. E o que é rico em nós é que na coletividade unificamos as nossas forças dentro das nossas diferenças. E esta é a grande mágica do oráculo. Simbolicamente falando, na metodologia que envolve a sua função oracular, é você começar a ter uma percepção da personalidade do humano através, por exemplo, de uma carta do tarô, ou o comportamento do humano através de uma carta do baralho cigano, Petit Lenormand, ou simplesmente você joga os búzios e, através da estrutura simbólica das divindades africanas, você perceber se aquela pessoa ela é mais proativa no trabalho, se ela é mais intelectual, se ela é mais ou menos espiritualizada. Ou seja, quando a gente parte para esse repertório, nós estamos rompendo com o processo determinante, sentencialista, daquele que hoje ainda continua sendo o mesmo oráculo, só que com a função de olhar para o humano dentro dos seus propósitos.
por meio das suas tendências, ou seja, tendencia acontecimentos, e dentro das suas potências. Você de frente com suas potencialidades de escolhas. Ou seja, o meu consulente ou a minha consulente, ela sai da minha consulta entendendo sim que há um prognóstico, que há uma previsibilidade em fatos ou circunstâncias da sua vida, mas mais do que isso, ela sai fazendo uma reflexão, uma análise do que foi apresentado a ela, em sua singularidade. E ela vai pensar sobre aquilo. E quando ela começa a pensar sobre o que foi relatado, sobre o que foi trocado com ela na consulta, quando ela vai pensar sobre aquela simbologia que foi interpretada pelo oraculista ou pela oraculista, ela começa a ter um convite de conhecer mais sobre ela mesma. E por que eu interpreto? Porque se eu for na matéria do significado, eu vou repetir para a Luísa o mesmo significado que eu vou repetir para a Dira, minha aluna e amiga querida, ou vou repetir o mesmo significado para a minha colega Flávia, ou vou repetir o mesmo significado para a Olga. Quando eu me proponho a interpretar, a partir do funcionamento, da contextualização do humano, uma compreensão das suas tendências e suas potencialidades, eu estou dando muito material para que este meu consulente possa criar recursos internos, emocionais, de comportamento, e assim ele poder, através daquela perspectiva oracular que foi apresentada a ele, tomar decisões e direcionamentos. Ou seja, eu solto este consulente para a realidade da vida dele. Eu não vou prender este consulente ao meu ego, à minha satisfação ou à minha vontade determinante sobre ele. Compreende? Que fazendo isso, eu enalteço a condição primeira do oráculo, que nos foi apresentado muitos e muitos séculos. A humanidade, desde a sua existência, ela convive com o oráculo, ela convive com a necessidade de saber sobre o dia do amanhã, mas ela está buscando saber dela, do seu próprio eu, das suas próprias condições internas e pessoais. Enfim, o oráculo aí nos propõe ao autoconhecimento. E é um nome discutido no meio oracular hoje em dia. Não se passa por um curso de tarô, por exemplo, sem pensar na perspectiva do autoconhecimento. Ok? Ok. Mas gera um outro problema. A partir dessa perspectiva maravilhosa que eu utilizo do autoconhecimento, a gente acha que agora tudo é terapeutização. Você faz uma busca aí nas redes sociais, você vai encontrar consideravelmente um número de tarólogos, um número de astrólogos, primeiro se vendendo como terapeuta. E a função terapêutica dele é a oracular, ou seja, ele terapeutiza com o tarô, com o mapa da astrologia, que está tudo bem, não está errado. O problema é ele esconder a ferramenta oracular ou a sua verdadeira titularidade, que é a de oraculista, a de tarólogo, taróloga, astrólogo ou astróloga. Ou seja, sim, repito, nós, de certa forma, estamos terapeutizando o indivíduo. Mas quando eu me vendo como terapeuta ou não como oraculista, eu estou sugerindo que, por meio do oráculo, eu faça um tratamento no indivíduo. Ou seja, eu estou ajudando a um processo de elaboração que envolve a saúde mental do indivíduo. Indiretamente é isso. Olha, minha gente, religião é terapêutico.
Meditação é terapêutico. Ir a um oráculo, oraculista, é terapêutico. Mas isso não quer dizer exatamente que eu estou diretamente terapeutizando. E mesmo que a proposta seja eu terapeutizar por essas ferramentas, que não tem problema algum, eu preciso apresentar minha primeira função, que é a principal ferramenta. Eu sou psicólogo clínico. Quem chega no meu consultório clinicamente, ele vai ter uma intervenção analítica existencial da logoterapia. Mas se ele me procura como um tarólogo, por exemplo, um oraculista de um modo geral, ele recebe, a partir do seu funcionamento, tendências e potencialidades. Eu vou trabalhar todas as funções possíveis dentro da estrutura oracular para que ele saia melhor do que ele entrou. Inclusive, eu peço para que seja gravada a consulta, que ele tenha oportunidade de ouvir quantas vezes desejar e quiser. Ao fazer isso, eu estou contribuindo terapeuticamente com ele, mas não estou terapeutizando ele. E ainda que tivesse, não seria como terapeuta que eu me venderia, porque eu sou oraculista, é a ferramenta de trabalho. Então, quando Flávia trouxe a discussão, ela está corretíssima, porque as pessoas estão se escondendo da sua verdadeira posição como oraculista. São muitos e não são poucos. Mas tudo bem, mantemos o oráculo vivo, e isso é bom. Mas a gente precisa também mantê-lo legítimo, tá? Então, o primeiro passo para a gente chegar à proposta da minha fala de hoje é a gente pensar sobre essa terapeutização do oráculo, compreendendo a atualização do nosso repertório para o aqui e agora, sem perder a noção clara do nosso trabalho e comprometimento oracular, que se mantém desde os séculos dos séculos, sem fim, renovando a nova realidade do agora e se propondo a chegar em um lugar a mais, que é fazer a profissão, seja de oraculista, cartomante, odurólogo, numerólogo, astrólogo, um caminho possível de realmente encontrar e poder descortinar a aflição e a angústia que perpassa pelo horizonte e caminho do consulente. Eu quero trazer um pouquinho a discussão de alguns oráculos interessantes e comuns a todos nós, e também alguns oráculos da antiguidade, só para a gente discutir um pouquinho sobre eles, não tomar muito tempo dessa fala. Eu começo aqui a cartomancia, né? Que é minha primeira grande paixão, que é o meu primeiro encontro oracular, né? Que vem dessa origem etimológica carta, mas ó, mais mancia, mancia vocês estão entendendo que é a função oracular que exerce, né? É um método de leitura extremamente profundo enquanto sua interpretação, né? É um baralho comum utilizado para jogos. Eu utilizo a cartomancia francesa e envolvo em tiragem alguns métodos italiano e também da cartomancia inglesa. Difere, né? De uma região para outra, de um país para outro, porque é o processo cultural de cada povo, não é? É aquilo que voltamos, é a história fazendo parte da tradição e nos dando autoridade, fundamentando a estrutura oracular que estamos permitindo fazer e acontecer. Então a gente precisa entender, eu estou jogando, trabalhando com a cartomancia, mas eu estou baseando ela onde? Qual é a minha estrutura oracular aqui? Teórica e prática, né? Eu posso escolher uma teoria de um ponto de vista de uma cartomancia francesa, aplicar métodos de tiragem italiano, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo para apresentar isso ao meu consulente. Por exemplo, nosso baralho cigano, ele tem toda a estruturação de um baralho cigano, popularmente posto aqui no Brasil, é uma cartomancia, ou seja, não é um tarô. A origem do baralho cigano é a origem alemã,
né? Mas as nossas maiores edições do baralho aqui no Brasil é a edição baseada na cartomancia francesa. Então a gente utiliza um baralho cigano, que na realidade é Petit Lenormand em sua origem, com naipes da cartomancia francesa e método de tiragem alemão. Se a gente não entender isso, a gente não consegue passar para o nosso consulente a tiragem fidedigna e, consequentemente, a interpretação, sofrendo impactos culturais, porque a estrutura francesa, em termos de interpretação e colocação dos seus naipes de cartomancia, difere, por exemplo, da italiana, da alemã, e se difere, o processo interpretativo também sofre mudanças e alterações, tá? O outro oráculo que eu trago aqui é indiscutivelmente o rico e maravilhoso dentre todos, que é o tarô, né? Onde a nossa porta de entrada é a tarologia, esse estudo simbólico, né? Da estrutura de como o tarô vai funcionar. Então a gente precisa ter essa compreensão. E aí tem as informações etimológicas, tarô, mais filologia, né? Para formar o nome tarologia, que é onde nós perpassamos saberes e conhecimento. A aplicação dessa tarologia, oracularmente falando, é a taromancia, ou seja, né, os taromantes, assim como os cartomantes, no seu exercício profissional, no ofício de oraculista, portanto, aqui com o tarô. Todo tarólogo e toda taróloga é um cartomante, mas nem todo cartomante é um tarólogo, nem tampouco uma taróloga, não é? Para ser tarólogo e taróloga, além de cartomante, você precisa entrar em contato com a estrutura do tarô, que difere da cartomancia, pelos grupos que compõem o tarô, arcanos maiores e menores, e a estrutura de funcionamento oracular, né? Pelas próprias tiragens que se colocam também. Mas, pensando nisso, né, o tarô também, tendo essa visão de espelho da alma, um alfabeto simbólico, nos leva a uma compreensão analítica e muito reflexiva do ser. A cartomancia, ela nos leva a uma perspectiva mais objetiva em questões de aprofundamento do ser, e esta objetividade, ela perpassa um direcionamento para o consulente, que o resultado final, ou seja, que o encaminhamento é também uma proposta da taromancia. Muda o repertório, o formato de tiragem, o contato simbólico, mas no final você está tratando da condição e da função oracular. O discutível jogo de búzios, religiosamente chamado de Merindilogum ou Erindilogum, dependendo da nação, Iorubá, Jejenagô, Banto que se segue, né? Os cauris, que são discutíveis demais nos nossos tempos atuais, porque uma vez apresentado como sagrado e exclusivamente sagrado do universo candomblessista aqui no Brasil, por seguir as tradições de matriz africana em tradição, o jogo de búzios ele é interpretado pelos seus, vamos chamar aqui, códigos, que são as revelações dos odus, os seus presságios, apresentado pelas imagens dos odus e dos orixás, simbolicamente interpretados pelo olhador, pelo zelador. Assim como eu interpreto a linguagem simbólica do tarô, da cartomancia, é interpretada também a do jogo de búzios, do oráculo de Ifá. Com uma diferença: a religiosidade tornou o oráculo com aspecto de sua autoridade, levando àquela condição determinante de um oráculo versus uma religião. O oráculo é de todos. O oráculo nos torna, ali eu coloquei, eu citei, a singularidade do humano. Não pode ser autoridade de ninguém.
respeitando os ritos, iniciações e sacramentos, fora desse contexto religioso, passa a ser também oráculo, com acesso e com interpretações próprias a todos nós, humanos, predominantemente humanos, para a condição oracular. Runas, que o meu colega hoje também falou, né, de manhã abriu lindamente o nosso evento, e aqui agora já me leva uma preocupação de ter que estudar runas realmente, profundamente com ele, porque eu pensava que eu tinha entendido alguma coisa de runas, hoje eu vi que eu não sei absolutamente nada. É tanto que, resumidamente, aqui eu coloco, para os germânicos, o alfabeto rúnico significa segredo e mistérios. Não vou mais me atrever a falar muita coisa sobre isso, ele já falou tudo, não é? Mas é também simbolicamente um oráculo de acesso às nossas interpretações. Você imagina se eu pensar no jogo de búzios, no jogo de runas, com significados específicos para para uma jogada. Vou ter uma leitura fidedigna e ainda vou cometer o grande lapso de colocar o consulente à deriva naquilo que se propõe enquanto construção do saber, que aqui no oráculo ele veio buscar. Oráculo de Apolo, em Parnaso, Delfos, até trocando as ideias com a Luísa, esse é o mais popular de todos. Se ninguém nunca teve na presença de um oráculo, ou seja, se ninguém nunca foi um cartomante ou qualquer outra coisa em termos oracular, nem que seja na escola, ele entrou em contato com o oráculo dos Delfos, porque história geral, você vê isso historicamente, lindamente, né? Você não vê isso da forma de Mancia, mas ele é apresentado, porque ele faz parte de uma contextualização histórica das grandes dinastias da época. E aí são várias as lendas que envolvem o oráculo, né? Eu, particularmente, eu sou um sujeito com uma certa racionalidade e muito devoto também da ancestralidade, mas aquela que muito me apetece é quando um camponês, ele tinha suas ovelhas ali postas no pasto, e essas ovelhas, quando subiu um pouco o planalto, onde o oráculo passou a ser idealizado, algumas delas morriam, porque havia uma fenda, saía uma espécie de um gás, eu acho que elas respiravam muito aquele gás, e evidentemente morria, né? Sei lá, tinha uma parada cardíaca ou coisa do tipo. E ele, muito curioso com o que acontecia, quer dizer, ele curioso e eu morrendo de medo, né? Não chegaria perto nunca. Mas ele, muito curioso, ele resolveu então subir o planalto, onde essas ovelhas aconteceu o fenômeno, e passar um tempinho lá respirando o gás que saía da fenda. E aí ele entrou numa espécie de alucinação, e nessa alucinação ele começou a convulsionar. Acho que depois ele foi tornando a convulsão como uma espécie de transe e foi trazendo revelações e falas que seria, portanto, a conexão dele com os deuses. E ali se estabeleceu como Zeus, o Deus todo-poderoso daquela invocação que havia sido feita por ele, e, portanto, passou a ser, em Parnaso, que é a região, o oráculo dos Delfos. Mas aí tem a Síbila, por exemplo, que entra também, recebe também, todos recebem a influência do, quer dizer, o gás existiu mesmo, né? Porque as lendas são muito características em torno da fenda que existia e o gás que evaporava. A Síbila também tem o acesso ao gás, entra também num processo, que vamos chamar um processo aqui na linguagem de hoje, de transe, e vem as revelações dos deuses. O oráculo é, sem sombra de dúvida, historicamente falando e esotericamente falando, o mais significativo e popular do nosso conhecimento, do nosso tempo. Isso em termos de acesso à história. Mas, por exemplo, o oráculo de Júpiter, em Dódona, é tão importante do ponto de vista esotérico quanto dos Delfos, né? A sacerdotisa havia sido raptada pelos fenícios e, quando levada para Dódona, ela teve a oportunidade de idealizar
o oráculo de Júpiter, que era também uma forma de contato dela, a sacerdotisa, com os deuses e trazer previsões com aspectos de predestinação para aqueles que procuravam. Também tendo Zeus como Deus onipotente daquelas manifestações oraculares. Olha que interessante. O misticismo aparece em todas elas. E nas funções oraculares de hoje, eu estou dizendo aqui que o misticismo não deva ser respeitado. Eu só quero entender que, para além do misticismo, existe uma função comprometedora com a condição do humano, independente de crenças ou credos, que funciona um oráculo para uma sincronicidade, ou seja, um significado com importância, para se fazer valer, crer e perceber onde de fato o oráculo funciona do ponto de vista de continuidade, porque funciona sempre. Eu quero entender do ponto de vista da funcionalidade, da resistência de tempos em tempos, tá? Síbila, que a Helene falou divinamente bem, também me despertou uma vontade tremenda de poder estudar, né? Pouca coisa eu havia tido conhecimento, né? Mas sim, né? É a personificação das sacerdotisas, das profetisas, daquelas que entram em contato com o Deus Supremo, com a capacidade de ler a sorte, de trazer previsibilidade para o humano, né? Você veja, a aflição do humano, ela é sempre muito constante em qualquer época, e o que havia de acesso para o tempo do humano e suas vivências eram os oráculos. E digo mais, até hoje, grande parte da nossa população tem muito mais acesso a um sistema oracular do que a qualquer outro aspecto, inclusive terapêutico. Luísa quer Ô, falar? Berval, 5 minutinhos. Tá, terminando. Templo de Oasis, né, que é dedicado ao deus Amon, aí já é uma visão bastante egípcia, tá? E aí chegamos no que nós queremos, que Luísa fez muito bem alertar, porque eu sou um daqueles que, quando pego o microfone, às vezes tem dificuldade de soltar, lamentavelmente, né? Por que então devemos consultar um oráculo, né? Vamos pensar enquanto função oracular. Na perspectiva do autoconhecimento, porque ele está tratando do humano, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus objetivos, das suas ambições, da construção dos seus interesses, de conhecer mais a si mesmo. Na perspectiva das previsões, o oráculo orienta sim. Você, como oraculista, vai interpretar sim informações que o consulente não está acessando. Ele só vem para você porque ele está acessando algumas informações que muitas vezes já estão dentro dele, já estão postas, né? Já estão construídas, mas ele não acessou. Então ele vem te procurar nesse sentido. Buscar sim um aconselhamento. Já pensou na hora da sua aflição você receber um conselho de alguém? Alguém que nem te conhece? Você sai renovado. Se essa pessoa é fidedigna na função oracular, ela vai cumprir um ofício como ninguém e vai encaminhar esta pessoa para uma tomada de decisão, para caminhos que são pertinentes ao ciclo que ela está vivendo. Por que devemos consultar um oráculo? Porque envolve estudo e prática. Porque envolve responsabilidade para com o humano. Nós temos uma gama de oraculistas hoje em dia preocupados, sim, com a condição do humano, preocupados, sim, em estabelecer uma reflexão, uma percepção, uma visão das coisas, do tempo e do momento para cada um. Estamos preocupados com pessoas que estão preocupadas, sim, numa condição de perceber, de enxergar as condições de cada um. O oráculo, ele é, para muitos, o primeiro e muitas vezes o único acesso de pessoas para conhecer um pouco mais delas mesmas. E por vários motivos, motivos sociais, econômicos, enfim.
Você acredita? Lá no interior vai ter um oraculista atendendo pessoas que nunca teve a oportunidade de passar por outros aprendizados, por outras vivências filosóficas ou até mesmo esotéricas. O oráculo ele cumpre uma função social e espiritual sem se atrever a crenças ou religião. Meu muito obrigado a todos, com a sensação de que consultar um oráculo é entrar em contato com as suas próprias vivências, entrar em contato com a sua persona, perceber o seu comportamento, experienciar o grito da sua alma. Acesse sim um oráculo. Seja sempre feliz. Meu muito obrigado, Oracular. Meu muito obrigado, Centro Cultural Esotérico. Meu muito obrigado, minha diretora maravilhosa, Luísa Papaleu. Ai, você sempre arrasa, né? Parabéns. Aqui só estou escutando assim, palestra maravilhosa, impecável, parabéns, amigo. O Juan mandou para você. Realmente aqui, eu acho que fechamos com chave de ouro. Pois é, gente, chegamos ao fim. Deixa eu só fazer um comentário. José Roberval está de Brasília para o mundo, né? Então, isso é muito interessante. Hoje nós tivemos Paraná, agora nós tivemos Distrito Federal, nós tivemos o Renato, que é do interior de São Paulo, tivemos nós aqui de São Paulo, né? E estou vendo aqui um monte de gente, tem gente falando, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de não sei onde. Enfim, uma delícia, então, esse domingo maravilhoso, né? É uma coisa só que você falou que eu achei muito interessante, que o oráculo e os oraculistas irão permanecer. Então, sempre tem uma esperança de continuidade, né? Mas eu acho que vão permanecer os bons, porque o próprio mercado ele vai filtrando, né? Vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando. Quem estiver Enfim, no sentencialismo e no fatalismo não sobrevive. é. E é importante também uma outra coisa que você falou, ser e oferecer o que se é. Observar qual é a formação que você tem para que realmente você possa ser, se você quiser fazer terapia, você tem que ter no mínimo ser terapêutico. Mas lógico que nós somos responsáveis de deixar as pessoas melhores e isso é uma forma terapêutica também de tratar e ter cuidado com as pessoas. Chegamos ao fim, né? Como o pessoal fazia na entrevista do Joá, mas chegamos ao fim, o dia passou lindamente, correu tudo muito bem, todas as palestras assim, gente, eu não posso nem falar, porque uma mais encantadora do que a outra, uma melhor do que a outra, uma mais as pessoas realmente trazendo o seu conhecimento, a sua fala, as suas colocações que nos deixaram encantadas. É, a oracular do segundo encontro de artes divinatórias chegou ao fim, mas atendeu a sua proposta, né? O que permeia o universo oracular, nos instigar, nos fazer pensar, ter novos olhares, ter novas pessoas falando. Eu pelo menos, estou hiper instigada. Acho que hoje eu vou ficar pensando num monte de coisa, ficar aqui matutando um monte de coisa. Agradeço a todos os inscritos, a todos que nos acompanharam nesse domingo tão especial, né? Com tantas palestras, tanta coisa boa e agradecer especialmente aos meus amigos palestrantes, Rony Hergert, Flávia Alves, Helene Bianconi, Juan Campos e Giovanna Lucato, Renato Três e o José Roberval de Macedo, que ainda está aí. Agradeço por demais o apoio do Robson, meu marido, que passou também o dia todo aqui. Agradeço a minha família, Robson, Paulo, meu filho, minha nora Jocasta, porque sempre são especiais, mandam sempre sucesso, tal. A torcida é muito, muito, muito bom, né? A gente ter essa torcida, né? Dos nossos próximos, dos nossos queridos, meus pais, enfim. E agradecer especialmente ao João Márcio. Cadê você, João? Parece aqui. As crianças da Flávia aí. Agradecer especialmente o João Márcio, porque ele, além de ser uma pessoa que é aqui da Gaia, enfim, é uma pessoa que realmente se dispõe a ajudar e dar todos
os conselhos tecnológicos e técnicos para nós. Então, assim, muitíssimo obrigado, gente, pelo dia de hoje. Obrigado aos palestrantes, obrigado às pessoas que nos acompanharam. Robson, quer falar alguma coisa? Eu quero, eu sempre falo, né? Muito obrigado pelo dia, foi excelente o dia, mais uma vez o Oracular. Depois de 22 anos, fechamos um ciclo, começamos um novo ciclo do Centro Cultural Esotérico, né? E depois de 32 anos da Gaia, o Centro Cultural Esotérico ele surgiu depois de 10 anos, né? Quando já tinha Gaia. E assim continua o nosso trabalho por aqui. E esse novo ciclo, um novo logotipo, nova marca, novos projetos, e com o nosso estúdio Mercúrio, que está aqui o Gilmar, que é o nosso técnico, né, de som, imagem e outras coisas aos montes por aí também. Certo? Já anotem na agenda junho do ano que vem, 2025, Oracular 2025. Deixa anotado Terceiro por aí já. encontro Em de julho, nós artes teremos a divinatórias. 15ª Semana da Astrologia, né? Vai voltar também. A astrológica, né, que normalmente era feita em julho, né? Esse ano vai ser em setembro, vai ser no dia da primavera, dia 23 de setembro. Eu acho que é isso, tá? Então, aguarde mais novos eventos aí acontecendo na Gaia, Escola de Astrologia, e no Centro Cultural Esotérico. Muito obrigado por terem vindo todos aqui. Quem está vindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado também. E aguardem mais novidades aí das coisas da Gaia e do Centro Transotérico. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado a todos os palestrantes que estão por aqui ainda também, minha mulher Lúcia também. E a todo mundo que sempre está aqui no povo da Gaia e também tem o povo do Centro Transotérico junto também nesse sentido. Certo? Com Beijo para certeza. vocês e até breve. Até sempre. Até logo, né? Porque de vez em quando a gente está aí e acompanha aí os podcasts, acompanha as nossas programações. Eu agradeço demais, gente. Eu estou até emocionada para falar, porque realmente foi um dia muito especial e com pessoas especiais e com falas e com exposições realmente maravilhosas. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para todos, uma excelente semana, tá? E estamos aqui à disposição. Sempre vocês acompanhando, novidades terão. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Natasha, Flávia, Juan, Giovana, Rony, Rossana, Ney, que eu vi aí, Dera, enfim, quem eu estou enxergando aqui, eu estou falando muito obrigada. Nelly, obrigada. Nelly é lá do Rio Grande do Sul, mandou dizer isso, Tchê. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.